Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui num dos recintos do Shopping Parque da cidade, para ter uma conversa muito legal, muito produtiva, tenho certeza, numa promoção do Pocket Studio e contando com a participação de uma plateia super simpática e trazendo aqui uma personalidade que me dá muita satisfação, muita alegria, né? E até com uma certa emoção da gente se rever aqui. Enfim, o tema é emoções, né? No plural, porque as emoções elas caminham de uma certa forma, né? À vontade em todos os sentidos, incluindo até a minha profissão. Mas enfim, apresentar José Roberto Marques é algo bastante tranquilo e muito fácil. É um especialista em emoções, em comportamento humano e também até envolvendo o aspecto científico dessa história que envolve o comportamento humano em todos os sentidos. Mas eu quero abrir espaço para ele falar sobre si, que é muito mais fácil, eu tenho certeza disso, né? Como vai? Tudo bem? Muito bom estar aqui, prazer em revê-lo. Pandemia maravilhosa, né? Deixou a gente distante um tempo. E é muito bom estar aqui, poder compartilhar conhecimento com essa galera aqui, para falar desse assunto que é tão poderoso, inerente a cada ser humano vivo na face da Terra, que são as emoções. E é bom lembrar que a emoção é uma reação química do corpo. Então aí entra o aspecto científico, não é? Que envolve o coração e envolve também essas coisas, digamos, mais no sentido humano, mas também que envolve o aspecto até médico, não é? Você vai falar sobre isso, tenho certeza. Mas enfim, emoção é algo que mexe conosco desde o nascimento. E profissionalmente é algo incrível, porque eu tenho um relato para fazer, incluindo a minha profissão, sabe? Eu comecei a minha atividade profissional na imprensa escrita, né? Escrevendo sobre a notícia, falando de notícia. E o meu instrumento, até então, sempre foi a palavra, né? A palavra é o instrumento do jornalista. Eu fui correspondente do jornal do Estado de São Paulo, fui repórter da revista Veja, e nunca tinha atinado por essa questão, esse instrumento de trabalho chamado emoção. Eu descobri isso quando eu fui para a televisão. É engraçado, nós tivemos um diretor de jornalismo na Globo, chamado Armando Nogueira, quando uma das primeiras lições que eu recebi, eu entrei assim como de uma maneira acidental, fazendo televisão na minha vida, porque eu trabalhava na rádio da Alemanha, na Deutsche Welle. E um determinado dia eu atendi o telefone na redação da Deutsche Welle, era a Globo no Rio. Olha, houve um sequestro aí na Alemanha, tem alguém que fala português? Eu falei, não, tá falando com ele, eu sou brasileiro. Tá. Aí eu comecei o meu trabalho na Globo dessa forma. Né? E a televisão entrou por acaso, mas a emoção também. Porque Armando Nogueira, uma das primeiras coisas, das primeiras matérias, ele falou, você é um correspondente na Alemanha, o que os envolve do trabalho da televisão é emoção. Não tenha medo, né? Não tenha receio de mostrar o seu medo, de mostrar a sua alegria nas suas reportagens, nas suas matérias. E a emoção, então, passou. Eu sei que a sua área é a gestão, né? Mas ela envolve a atividade humana de uma certa forma, né? Aberta em todos os sentidos, geral, não é? Então, a emoção envolve o nosso trabalho também. Agora, fale sobre emoção, por favor. Perdoe esse tempo que eu... Bem interessante a tua introdução e o início do teu trabalho, eu não sabia que tinha sido assim. Olha que lindo. Estou lá, acontece uma catástrofe e te colocam para fazer aquilo que você fala português. Mostrar a emoção de uma catástrofe e mostrar a emoção quando você tem diante de si a Antártica, né? Quando a gente fez um trabalho lá para a Globo, da primeira expedição à Antártica, você começa a chorar, sabe? De repente, aquilo mexe com você. Agora, não tenha receio de mostrar as emoções. Então,
acho que ela envolve todos nós aqui no nosso trabalho. Mas fale. É bom saber o conceito e de onde nascem as emoções. Emoção é uma reação química do corpo que reage a alguma coisa que está acontecendo fora de você. As emoções, elas são inconscientes, são automáticas e incontroláveis. Nós não controlamos as nossas emoções. O que nós fazemos é dar um significado com um impulso químico, elétrico que acontece no corpo. E toda vez que eu tomo consciência que está acontecendo alguma coisa comigo e eu coloco um nome, isso já não é uma emoção, é um sentimento. Sentimento é a tomada de consciência da reverberação e da manifestação química no seu corpo. Então as emoções são inconscientes, são automáticas e incontroláveis. Agora, essa consciência, essa racionalização, essa denominação, isso é o sentimento. Quando nós percebemos, o coração acelera, a perna bambeia. Que significado que eu dou para isso? Então, esse significado que nós chamamos de inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de decodificar e nomear as emoções de uma forma positiva, assertiva ou gerando aprendizado, quando é uma dor. Então, é bem interessante a gente saber que a mente humana não controla as emoções. As emoções são automáticas e inconscientes. Quando elas passam a ser controladas, elas... São sentimentos. É o sentimento. Que é a tomada de consciência, a racionalização da emoção. E outra coisa bem interessante é falar sobre as 5 principais emoções. Existem vários autores, eu amo. Eu não sei se você sabe, irmã, eu sou autor de 68 livros. O ano passado eu vendi 10 milhões de cópias de 4 livros. E eu gosto muito de escrever, eu tenho um dom de escrever sobrenatural. E deixa eu te falar um pouquinho e falar para vocês que estão aqui, que os diversos autores são dezenas. Tem um que simplifica bastante, que eu amo muito, que chama Eric Berne. É um psicólogo, cientista, com nome de alemão, mas americano, que ele diz que são 5 emoções principais. Que dessas 5 emoções nascem todas as outras, que essas são as emoções primárias. A primeira emoção básica do ser humano é a raiva. Por que a gente tem raiva? Porque você quer fazer alguma coisa, você não consegue fazer aquilo, e tua energia e o teu sistema nervoso acelera para te dar energia para buscar uma resposta. Então a raiva nasce da tomada da consciência de um obstáculo que eu não consigo passar. Então quando a minha mente fala para mim, você não consegue fazer isso, você não controla isso que está acontecendo agora, te dá raiva. E a raiva tem uma manifestação elétrica, química no corpo de acelerar a frequência do cérebro. E por que tem algumas pessoas que sabem, conseguem controlar esse sentimento emocional e outras não? Boa. Todo sentimento e emoção é baseado no significado que nós damos para as coisas. Quanto mais conhecimento você tem do cérebro, da mente humana, quanto mais vivência, experiência você tem da tua história, é mais provável que você controle as emoções. Mas eu tenho uma dica muito poderosa sobre a emoção. Contar até 10. É respirar profundamente e prestar atenção na respiração. E tem a ver com contar até 10. Porque as pessoas brincam, né? Ah, para e conta até 10. Pasme, funciona. Respira. Respira profundamente. Porque quando eu paro, presto atenção no meu corpo, ponho mais oxigenação no corpo, dou um time, uma intensidade, uma cadência mais devagar, o que acontece com a frequência que está acelerada? Desacelera e você volta. Você assistiu o debate da Globo, o último debate antes das eleições, quando a coisa estava... Né? Nós tínhamos dois antagonistas lá. Um era, não sei se foi o próprio Lula, sim, o Lula. Eu não sei se foi o padre, o pseudo-padre lá, o padre Kelmo. Eles estavam quase se engalfinhando, e o Bonner, sem saber o que fazer, eu me lembro, isso aí marcou, ele chegou e falou, respira, vamos respirar. Isso foi interessante, não foi? E cara, as pessoas acham que é uma metáfora, né? Vamos respirar, e não é. É um processo físico, químico no cérebro que acalma. É real, dá uma funciona. Respirada. Aí a coisa parece que amainou, embora tenha voltado. Quando a gente fica com raiva, a mente acelera muito, para te dar energia para buscar uma resposta. E quando você acelera, você acalma e volta para o equilíbrio. Existe uma técnica para controlar as emoções, principalmente quando elas os levam a sei lá, ações problemáticas, como um assassinato no trânsito, ou se você dá o tiro em alguém. Melhorar o sentido e o significado da própria vida
É a maior dica de todas. Porque a mente trabalha com significados. Então, o que significa bater o carro? A pessoa pode dizer, nossa, isso é terrível. Tá, mas só amassou o paralama. Ó, que bom, só foi o paralama. E tem o meu Deus, e o meu carro bateu. São os sentidos, os significados. Achar o lado bom da coisa, né? Aquela história do programação mental positiva. Porque as pessoas falam, mas o que é uma programação mental positiva? É a escolha que você tem automática e inconsciente de buscar um sentido positivo para aquilo que está acontecendo. Isso que é uma programação mental positiva. E eu falei da primeira emoção, deixa eu te falar das outras. Raiva, a segunda é o medo. Por que a gente tem medo? Porque a mente toma consciência que nós estamos de alguma forma com algum tipo de perigo. Ninguém vai ter medo sem ter a sensação de estar em perigo. Necessariamente o medo nasce da tomada de consciência, da percepção do significado real ou imaginário de estar em perigo. Se a minha mente fala para você estar em perigo, a gente fica com medo. Qual é o processo químico do cérebro com medo? Desacelera, é o contrário da raiva. A raiva te joga para cima, o medo para baixo. Só que a energia, ela é tirada de uma forma tão grande da gente que as pessoas travam e paralisam. Só que existe dois tipos de medo, o que trava e paralisa e tem o medo que ativa. Por exemplo, eu vou fazer uma missão na África, desço do carro, da caminhonete, dou 10 passos, vejo um leão. O leão está a 50 metros, corre para cima de mim. Eu tenho pânico, medo. Mas o que eu faço naquela hora? Eu saio correndo de volta para a caminhonete. Então o medo tem uma função positiva de baixar a energia para você tomar consciência e ter uma ação ou uma reação rápida. Então, existe uma intenção positiva muito poderosa no medo e na raiva também. A terceira emoção é a tristeza. E é uma coisa interessante, por que todo mundo fica triste? Porque a gente só fica triste porque o cérebro fala, você perdeu alguma coisa. Aí entra essa coisa de depressão. Isso. Se a minha mente fala, você perdeu alguma coisa, eu perdi o quê? Ah, perdi uma oportunidade, mas a oportunidade é pequena, eu fico triste, pouquinho. Mas eu perdi algo muito grande, a minha tristeza é enorme. O que é a depressão? É quando a mente começa a se conectar com sucessivas perdas. Tem gente que acha assim, estou em depressão porque aconteceu uma coisa trágica. Não é. São muitas coisas que não são vistas e acontece uma outra coisa maior que dispara todas essas memórias. Vão se somando. Né? Vão se somando. Como se fossem buraquinhos, que cai um buracão, abre a cratera. E aí a pessoa entra em depressão. E pasmem, existe uma intenção muito positiva na depressão, é levar a pessoa numa reflexão profunda para achar a mola lá no fundo, para a mola ser uma alavanca para ele sair do buraco. No qual ele precisa de ajuda, naturalmente. Precisa de ajuda. E aí, no caso de depressão, uma ajuda mais rápida possível, né? Da psicologia ou da psiquiatria. Isso é bem interessante. Então, essa seria a sua terceira emoção básica que nasce todas as outras emoções. A quarta, amém, é a alegria. Ufa. É o outro lado. É o outro lado da moeda. O que é alegria? É a sensação de ganho. Toda vez que a minha mente fala, eu ganhei alguma coisa, eu aprendi alguma coisa, isso está sendo incrível, eu fico alegre. Não existe alegria sem o significado de ganhar alguma coisa, de conquistar alguma coisa. Então toda conquista te deixa alegre. Por isso que devemos celebrar as pequenas e as grandes coisas. Pequenas alegrias liberam dopamina, que é uma substância do cérebro que tem a ver com a felicidade diretamente. E aí a mente vai acostumando com aquilo, com aquelas pequenas doses para celebrar as grandes doses. Então é muito importante que a gente celebre as pequenas coisas, porque isso te dá uma disponibilidade do cérebro de criar, imaginar, visualizar e sonhar coisas maiores. E finalmente, a quinta emoção básica do ser humano é o afeto. Por que tem um afeto? O afeto nasce de confiança, de segurança. A gente não tem afeto por alguém que a gente não confia, que não tem segurança. O afeto é proximidade, é contato, e não precisa ser um contato físico. Pode ser uma intimidade energética, pode ser uma amizade profunda, pode ser uma confiança profunda. Então todas as pessoas que têm afeto é porque têm uma proximidade com a outra, inclusive física. Porque a distância que a gente tem das outras pessoas nada mais é do que a distância que a gente tem da gente mesmo. A pessoa às vezes pensa, eu fico incomodado de chegar perto de alguém. O incômodo não é do outro, é dele.
Porque quando eu estou bem, quando eu tenho uma intenção maravilhosa, quando a minha energia é extremamente positiva, eu adoro falar também, né, de constelação familiar, de dinâmica energética do psiquismo. Porque nós temos o corpo físico, temos o corpo emocional, mas temos o corpo energético. Nós somos pura energia. E isso é físico. Tem muitas pessoas que falam e atribuem, né, a energia, a quântica, a física quântica, como algo esotérico. Não tem nada de esotérico nisso. Isso é físico, é científico. Eu sou um cientista do comportamento humano, que englobo vários conhecimentos para simplificar a percepção das pessoas, para que as pessoas sintam que coisas tão complexas podem ser facilmente aprendidas e isso ser levado para ajudar a gente. Imagina, se eu sei que um obstáculo me deixa com raiva, então quando eu fico com raiva, qual obstáculo que eu tenho? A minha consciência. Se eu sei que tristeza é perda, por que eu estou triste? O que eu perdi? O que eu estou perdendo? Esta reflexão, essa consciência do por que estou triste, por que eu estou com raiva ou alegre, nos dá clareza, nos dá conhecimento, poder, nos dá atitude e ação. É bem interessante falar de emoção. Então, eu tenho bem claro para mim de usar a emoção a seu favor na minha área. Sim. Comunicação visual, não é? A televisão, o princípio foi o rádio também, que vive de emoção, não é? Sim. Antes da televisão aparecer, quer dizer, você transmitir emoção. Existe até emoção na literatura, não é? Eu estou me lembrando agora, está me surgindo agora. Eu fui fazer um Globo Repórter sobre a vida de Jorge Amado, na Bahia. Uau. É uma figura extraordinária. E naquele afã de procurar pessoas ligadas a Jorge Amado, eu encontrei uma pessoa, um senhor especialista em Jorge Amado, sabia tudo, não é? Então eu fui entrevistar e a determinada altura eu perguntei qual a obra de Jorge Amado, né, que mais lhe impressionou, não é? Que você mais gosta. Tem Gabriela, tem Teresa Batista, Tocaia Grande, enfim, né? Subterrâneos da Liberdade, que é um panfleto socialista, enfim, a literatura é muito rica, a literatura de Jorge Amado. O que mais lhe impressionou, não é? Como obra de Jorge Amado, falou um livrinho que você não citou. Que livrinho é esse? Capitão de Longo Curso. Uau! Eu não tinha lido Capitão de Longo Curso. É um livrinho do Jorge Amado que conta a história de um capitão que pegou uma licença para ser, era capitão de médio curso, capitão que era lá comandante de um navio de cabotagem, né, e que recebeu esse título por algum favor, tal, e que no fim ele fez umas besteiras na vida que transformou aquela viagem. O Jorge Amado transmite isso. E no final, esse senhor me falou, eu chorei. Eu chorei quando... Quer dizer, a literatura, e alguma coisa aconteceu comigo, vou confessar aqui, quando eu terminei de ler, né, os irmãos Karamazov, né, eu também chorei. Né? Eu estava ao lado da minha mulher e escuta, o que aconteceu? Olha, é Dostoiévski, a literatura russa do século XIX, e ele termina, são 2 grandes volumes, que precisa ter até uma certa paciência para você ler, mas no final você chora. Quer dizer, a linguagem escrita também te transporta. Agora, o rádio, a televisão, já visto esses locutores de futebol, que às vezes eles exageram na emoção, mas isso, alguém disse para eles que quando eles gritam o gol, eles têm que, sabe, alguém falou, mas enfim, a emoção. Então, eu sei que a emoção nos ajuda no sentido de cativar o público, não é? As novelas da Globo, as transmissões do Galvão Bueno, uma reportagem bem feita, levando emoção. Agora, no setor de gestão, é isso aí que eu gostaria de explorar você um pouco mais, né? Você pode usar a emoção na sua empresa, no seu dia a dia, no faturamento da sua organização, porque a falta de entusiasmo também é algo que você deve combater. O que você pode dizer a respeito? Empresas são pessoas. Como que eu tenho alta performance e lucratividade na empresa? Conectando ao máximo essas pessoas para que elas estejam bem, para que elas produzam mais. Eu amo falar sobre gestão de pessoas com alma.
que é essa gestão de pessoas com alma? Quando você realmente vê o ser humano como um ser humano, não como literalmente uma peça, um número. Hoje, o mundo mudou bastante. As pessoas que elas não são reconhecidas, que elas não são ouvidas, que elas não são honradas, que elas não são vistas, elas vão embora. Então, isso tudo tem a ver com inteligência emocional. A capacidade e habilidade que uma empresa tem de conectar, de diminuir a distância entre as pessoas, de trabalhar a emoção dessas pessoas, significa muito mais performance, muito mais lucratividade, muito melhor energia. O que é clima organizacional? É a inteligência emocional bem administrada dentro das empresas. E quanto mais eu quero estar numa empresa, menos eu tenho turnover, mais eu tenho uma conexão com a causa, mais eu trabalho. Todos nós temos uma performance, e essa performance depende do quê? Do cérebro. Quando eu estou bem, quando eu estou num clima legal, quando eu escolho estar ali, quando aquela empresa tem uma identificação com a minha visão, com o meu propósito de vida, eu produzo muito mais. Então você fala sobre o submisso ou o líder? Essa posição, é mais de um líder ou de alguém que trabalha, que recebe ordens? As emoções, elas funcionam em todos os lugares. Só que, o que é um time? É a essência do líder. Se o líder for um líder carismático, se ele for um líder visionário, se ele for um líder receptivo, se ele for um líder adaptativo. Se tiver inteligência emocional? Se ele tiver inteligência emocional, a equipe dele é muito diferente. É o líder que precisa ser muito mais resiliente, muito mais flexível. É o líder que precisa levar essa teoria, precisa diminuir essa distância. Esse é o papel do líder. E os líderes com maior inteligência emocional, que sabem como eles funcionam, que sabem como a mente humana funciona, eles atendem muito mais os seus liderados e as empresas têm muito mais resultados. Uma coisa interessante, irmã, é que toda vez que eu não aceito alguma coisa, toda falta de aceitação se transforma numa ferida emocional. Olha que interessante. Acontece alguma coisa na minha vida, eu não aceito aquilo. Aquilo não tem sentido para mim. O que é isso? Uma dor. O que é uma dor? Uma dor não é uma emoção positiva, é uma ferida emocional. Toda falta, é muito forte essa afirmação, toda falta de aceitação do que está acontecendo, toda falta de não querer entender, aprender com aquilo, gera uma dor emocional, uma ferida emocional. Atualmente, eu estou escrevendo meu 69º livro, que se chama As 7 Dores Emocionais da Alma. Isso aí é importante. Esse aspecto é super interessante. Eu gostaria, já que a gente conta com uma plateia, não é? Bastante simpática, eu gostaria de abrir aqui a nossa conversa. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Olha aí, já apareceu a primeira. Eu quero saber o seguinte, eu assisto o The Voice. Sim. E vejo uma pessoa cantar e choro pra caramba. Por quê? E chora. Boa. E muito, choro muito. Às vezes tem uma cantora lá que está cantando e fala, nossa, me emociona demais. Aí eu choro. A nossa mente, ela tem várias formas de tomar consciência. E cada um funciona de uma forma. Isso chama sistemas representacionais. A forma que eu decido, a forma que eu sinto, a forma que eu escolho as coisas. Muito provavelmente você é uma pessoa sinestésica. Uma pessoa sinestésica, ela é movida muito mais pela emoção. Então, e o timbre, a voz, 38% da comunicação é timbre, é voz. E para as pessoas sinestésicas, a gente ouve, envolve e se emociona. Lembra que a emoção é uma reação química do cérebro, e aí a gente chora. Porque tem uma identificação, tem uma simbiose energética, tem uma frequência energética que te leva em estados expandidos da mente. E você chora. É uma delícia falar. Cantando, é uma música, ela só está cantando. E aí a música me emociona e eu começo a chorar por causa dela. É incrível. Eu falo, pô, estou chorando assim The Voice, né? E vai, né? É brincadeira. E é justamente pela forma que você decide as coisas. Tem um exemplo de emoção que é característico, né? Nas Olimpíadas, quando você vê um brasileiro receber lá uma medalha e descer a bandeira com o hino nacional, existe emoção maior do que isso? Não, Ayrton Senna. Com Ayrton Senna, então é um processo químico. Isso, mas está totalmente ligado
com o significado que nós damos para as coisas. E o brasileiro, que coisa linda, né? Com toda a diversidade de superação que a gente tem, nós somos um povo apaixonado pela pátria. Então, qual é o significado da Olimpíada? Vitória. É uma percepção coletiva, é uma mente coletiva. É como se a gente estivesse lá. Mas por quê? Porque o significado do brasileiro é cultuar, é defender, é amar a pátria. Então as emoções têm uma ligação direta com os significados que nós damos para as coisas. E o ser humano, o indivíduo, ele tem vergonha de ter emoção? Essa história de eu chegar no capítulo final do livro de Dostoiévski, senti aí até o fato da minha mulher estar lá preparando coisas e me dizer, não, chora sem vergonha, não precisa ter vergonha, não é? Aí você... Por que isso? O significado da história da pessoa. Porque muitas pessoas foram criadas que quem se emociona é fraco. De ter emoção. Mas isso não é uma realidade cognitiva, nem energética e nem psicológica. A emoção é poder. As pessoas vulneráveis, elas são muito mais poderosas. Elas se expõem muito mais e têm muito mais resultado. Mesmo, né? Sim. Você está no cinema, naquele momento de emoção, você fica com vergonha de estar com os olhos lacrimejantes. Tem uma cientista americana, você viu que eu sou bem CDF, né? Eu consigo teorizar qualquer coisa. Tem uma cientista americana, ela chama Jill Taylor. Ela quis provar assim, emoção é algo ruim, vulnerabilidade é ruim. Depende, né? Aí ela foi fazer uma pesquisa, uma tese de doutorado. E ela se ferrou, né, positivamente. Que ela descobriu que as pessoas mais vulneráveis, elas são muito mais adaptativas, elas têm muito mais sucesso. Elas têm muito mais abertura e possibilidade de ter sucesso. Ser vulnerável, da mesma forma que dá vergonha e desconecta, te dá poder e conecta. Isso é interessante. É bem interessante. É bom a gente saber isso. Mais perguntas, gente? Certo. Quem fez mal lá atrás, eu jogo naquele arquivo e esqueço. Né? E às vezes tem alguns flashes que opa, onde tem essa dor que eu sinto. Como é que eu trago esse arquivo morto para viver e eu curar essa sombra? Né? Amém. Boa, que pergunta maravilhosa. Seguinte, eu tenho uma boa notícia maravilhosa e uma péssima notícia, né? O ser humano, a menos que tenha Alzheimer, alguma disfunção cerebral, a gente não esquece. O que nós fazemos é uma programação cognitiva e consciência para achar que esqueceu. Mas inconscientemente, tudo que você corre, trabalha contra você 24 horas por dia. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque às vezes eu não estou pronto para trabalhar aquilo. Então o Freud falava isso de pré-consciente. A gente coloca lá, ele chama de material reprimido. Inclusive um nome muito esquisito, né? Material reprimido. A gente coloca lá, eu não quero ver isso. Só que você vai evoluir, você vai estar pronta para voltar para lá metaforicamente e mudar o significado. Deixa eu te falar, as emoções mais fortes dominam as emoções menos fortes. Se eu tive um impacto emocional com 5 anos de idade, aquilo é tão forte, que você tem que ter uma emoção maior para mudar aquilo. Como você faz isso? Através da meditação. Eu amo a meditação. Meditar é expandir a mente, é alterar as frequências cerebrais e deixar a tua memória como se tudo estivesse acontecendo agora. Então, no estado de meditação, numa frequência que a gente chama teta, que é o cérebro trabalhando entre 4 e 7 ciclos por segundo, é bem devagarzinho, no estado de transe, no estado de meditação, o tempo passa a ser uma linear. 5 anos e 35 anos de vida e 20 é o mesmo momento. Eu não saio daqui, mas mentalmente eu viajo no tempo, metaforicamente, e consigo ver aquela criança de 5 anos e eu tenho 56 anos. Eu consigo me ver com 5 anos, aos 56 anos, e explicar para essa criança, que sou eu mesmo, que olha, a percepção que ela tinha era muito horrível, mas hoje, olha como isso é ridículo. E quando eu mentalmente volto lá e faço essa conversa, eu nunca mais vou doer aquilo. Então,
A meditação e esse diálogo interno, essa viagem no tempo metafórica, vai fazer você trabalhar isso, dando um significado para aquela criança de 5 anos, o conhecimento que você tem hoje. E isso é relativamente simples através de meditação. Você acha... Iniciando na vida agora, né? Totalmente. Você acaba quebrando o padrão e mudando. É um crescimento, né? Porque você trouxe a criança para o atual, né? Então, a gente quebra padrões e consegue andar. Exatamente isso. Quando eu mudo as associações e a minha história dentro de mim, eu passo a ser uma nova pessoa. Nós não somos capazes de voltar no tempo. Nós não somos capazes de mudar a nossa história, mas nós somos capazes de mudar o significado da história. E a única coisa que nós precisamos fazer e aprender é mudar o significado da nossa história. A forma que a gente conta a nossa história, nós nos tornamos. Então, o que são crenças? São as verdades que nós contamos da nossa história. Mas as verdades que nós contamos são verdades ou nós criamos? Pode não ser, né? Pode não ser. É isso que você chama de feridas emocionais. Isso, é a não aceitação da história. E combatê-las, você acha que é um modo eficiente a meditação? Sim. Além da meditação, o que eu posso usar? Terapias. Existem vários tipos de terapias. Entra naquela história de precisar de ajuda. Ajuda Isso. até profissional. Isso, de alguém específica, gabaritada. Mas podemos ir na linha da meditação, da respiração. Isso vai ajudar também? Bastante. Sim. Porque meditar é alterar a frequência, a aceleração do cérebro. E como que eu faço isso? Aprendendo a respirar. Irmão, quase todo o processo químico que a droga traz para a pessoa, o prazer, ele pode aprender respirando sem gastar nenhum centavo, sem ter nenhuma dor e nem tendo dependência nenhuma. Se o ser humano soubesse que respirar leva ele para qualquer muito mais barato, simples do que usar droga. Barato, eu digo droga simples. no sentido positivo, droga que o médico lhe receita. É mais E simples. todas as drogas possíveis, inclusive a droga mesmo de vício. Então essa expansão, esse caminho, esse barato, a gente pode aprender respirando. E esse é o meu estudo, a minha evolução é através da respiração e da meditação. Fala sobre os seus livros. Eu fiquei curioso. Adoro. Bom, o ano passado eu tive um livro que eu tive 4.700.000 exemplares vendidos. Ele chama Seja a Solução dos Seus Problemas. Olha o nome. Seja a Solução dos Seus Problemas. Resumindo o livro, como que eu me torno... É bem interessante, né? Olha que forte. Como que eu sou a solução dos meus problemas? Quando eu aprendo a contar a minha história. Parece ridículo, e é ridículo, mas é difícil. Conta a história, tá? Era uma vez eu. Como é que foi a sua infância? Como é que foi a adolescência? O que te Como é que marcou? foi a juventude? Quais foram os momentos fortes? Quais foram os momentos de dor? Você trabalhou isso? Você carrega isso? Então, essa reorganização, esse reimprint de memória, esses novos significados, isso verdadeiramente faz a pessoa ser melhor. Por que as pessoas me procurem? Eu tenho diversas formações, né? Eu sou um trainer e eu amo, através de constelação familiar, de meditação, de neurociência. Eu sou um neurocientista, mas eu tenho essa vibe de respirar e de meditar, porque eu sei que é a forma mais rápida da pessoa aprender. Às vezes eu preciso de 2, 3 anos para aprender alguma coisa, e eu posso fechar os olhos de 1h30 e sentir aquilo. Então 1h30 é bem melhor do que 3 anos. Então essa aceleração é o que eu mais amo fazer. Seja a solução dos seus problemas. Eu tenho um outro livro que chama Mindset Milionário. Aí as pessoas, porque assim, o que eu sou? Eu tenho um lado meio monge, né? Repete o título. Mindset Milionário, mente milionária. Aí as pessoas falam, é o dinheiro. Não, deixa eu te contar, tem um segredo no dinheiro. O dinheiro é a 7ª riqueza, mas sem as outras 6, você está ferrado. Então tem gente que, eu quero ganhar dinheiro. Deixa eu falar, meu irmão, então você é muito pobre. Porque dinheiro é consequência de um significado maior na vida. Quando eu foco, eu preciso, sou neurótico no dinheiro, é bem provável que não consiga. Quando você ganha na loteria, você tem problema. Quase todas as pessoas que ganharam na loteria, quase todas, o que aconteceu? Estão mais pobres do que eram. Por quê? Porque não atribui significado, valor ao dinheiro. O que é dinheiro na minha percepção? Uma energia que move o mundo, que ajuda as pessoas, que conecta as pessoas, que faz você ajudar quem você ama e que faz você ser literalmente um agente de transformação do mundo. Caramba. Zé Roberto,
Está na hora de terminar a nossa conversa, infelizmente. O que você tem mais a dizer para a gente aí, nesse finalzinho? Uma mensagem poderosa. Nós somos a escolha que nós temos da vida que nós tivemos. Eu posso escolher olhar para a vida maravilhosa, mais ou menos maravilhosa ou não maravilhosa, e gerar grandes aprendizados. Eu sou não o que eu vivi, mas a interpretação e a percepção do que eu vivi. A mesma história pode tirar a pessoa do mais abismo profundo para chegar literalmente no céu. E eu realmente acredito nisso. Nós precisamos aprender a dar novos significados na nossa história. Para isso, existem muitas formas de fazer através da ciência, que tem 99% de acerto. Então a minha missão de vida é simplificar coisas tão complexas, porque eu atuo em várias áreas de conhecimento, para ensinar para as pessoas de forma simples, exercícios simples, mas com uma base teórica que encanta. Então quando eu falo para a pessoa, na minha imersão de 3 dias, que eu tenho uma imersão de milhares e milhares de pessoas, já fiz 20 eventos só esse ano, e eu falo para ela, fecha os olhos. Antes eu fiquei 8 horas explicando por que ela vai fechar os olhos. Caramba. É diferente. Então eu sei o processo químico do meu corpo quando eu peço para a pessoa, fecha os olhos. Eu já ensinei para ela como funciona a mente. É diferente. Não é fecha os olhos. É deixa eu te ensinar como o cérebro funciona. Deixa eu te falar de emoção. Deixa eu te falar de frequência cerebral. Deixa eu te falar da neurofisiologia do cérebro. Deixa eu te falar das teorias de Harvard, porque eu adoro Harvard. E aí, depois de 8 horas eu falo, então vamos praticar, fecha os olhos. A pessoa sabe que aquilo é real, que é tangível, e ela atribui o significado. Quando ela tenta levantar a mão e não consegue, ela fala, não, o Zé já me explicou o que é isso. Tá tudo bem, eu vou respirar e vou levantar a mão. Respira, tá tudo bem. Ah, eu não consigo levantar do lugar, estou pesando 500 quilos, ótimo. Puxa. Isso é um estado profundo de meditação. Tá sentindo isso? Tá. Então dá uma respiradinha, agora levanta que você não está pesando mais nada. E a pessoa não fica preocupada, porque eu já ensinei antes, né? Que são as reações químicas do corpo quando você altera a mente numa velocidade extraordinária. Roberto, olha, eu gostaria que você tivesse certeza de que a sua presença aqui, essa conversa, nos homenageia a todos, viu? Nós nos sentimos homenageados por essa conversa, pela sua presença e pela luz que você traz junto de si, né? Transformando isso em algo positivo nas nossas vidas. Muito obrigado, viu? Olha, e obrigado a vocês também, hein? Pela participação, pela presença. Mas enfim, é isso aí. Obrigado Gratidão, mais uma querido. vez. Valeu.